então eu trabalho na TI e não sei se tenho inglês suficiente para tentar essa vaga na gringa. Eu até falo inglês, mas cometo alguns erros e não sei se o meu inglês está suficientemente bom para uma entrevista. Você já passou por isso? Se questionar se o seu inglês é suficientemente bom para uma entrevista e mesmo que a entrevista seja técnica? Olha, fica até o final deste episódio que eu vou tentar tranquilizar a sua mente com relação a isso. O objetivo aqui será desmistificar essa história de que precisamos de um inglês perfeito para uma posição na área técnica. Ao final do episódio ainda vou deixar algumas dicas de como você pode praticar o seu inglês antes de uma entrevista de emprego. Então fica até aí ao final do episódio que você vai receber dicas preciosas. Olá, amantes dos idiomas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diversilíngua. Este podcast que tem como sua missão fazer com que o aprendizado de idiomas seja algo divertido. Meu nome é Diego, eu sou engenheiro de software, mas eu adoro idiomas e resolvi criar este podcast para trazer conteúdo para vocês relacionado ao aprendizado de idiomas, curiosidades, e espero que eu possa contribuir um pouco mais com você que está aí em busca de uma vaga de emprego e que às vezes subjuga o próprio inglês. Então vamos para a questão do episódio de hoje. Preciso falar inglês perfeito para conseguir uma vaga na área técnica? Será que realmente preciso? Eu vou responder de forma simples: não precisa ter o inglês perfeito. Mas ao longo deste episódio eu vou explicar por que você não precisa ter o inglês perfeito, né? Então eu vou começar com os motivos. Primeiro que eu gostaria de comentar é que, mesmo sem ter o inglês perfeito, eu já participei de diversas entrevistas na área técnica e o inglês nunca foi uma objeção, né? Nunca foi motivo para me eliminar do processo. Aí você pode me dizer: mas Diego, você tem um inglês perfeito. Não acredito que seja. Vocês também podem conferir isso nos outros episódios do Diversilíngua. Inclusive já fiz entrevistas com pessoas nativas no inglês e cometo alguns erros aqui e acolá. Mas isso nunca foi um motivo para eu não continuar no processo de seleção na área técnica, né? Outro motivo que eu gostaria de elencar, né, pelo qual eu acredito que você não precisa ter um inglês perfeito eu trabalho com pessoas de diversas nacionalidades. A maioria deles são alemães. E o que eu percebo é que eles cometem muitos erros e eu tenho até colegas brasileiros que têm um inglês até melhor do que o inglês de muita gente com quem já trabalhei. E essas pessoas subjugam o seu inglês e pensam: mas o inglês não é suficiente, eu às vezes cometo erros, faço algumas conjugações erradas. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que eu já ouvi assim no trabalho que podem... você pode pensar: mas ficam cometendo esses erros, né? Sim, cometem erros, mas estão lá, porque o principal é a competência técnica, né? Mas vamos lá, vou citar alguns erros que eu já ouvi, né? Principalmente dos alemães. Por exemplo, eles, quando vão escrever ou se expressar, às vezes trocam o and, né, do inglês and, por und, que é o i, né, o and do alemão. Possuem sotaque forte, né? Muitas vezes puxando muito pro R, né? O R alemão. E tem uma expressão que eu já ouvi algumas vezes em alguns encontros, em algumas reuniões, que é o hello together, né? Que isso é praticamente uma tradução literal de como eles falam no alemão, que seria hallo zusammen. Se eu não me engano, eu posso estar errado, então comentem aí, vocês que sabem melhor alemão. E esse Hallo zusammen
se traduziria ao pé da letra para Hello Together, mas isso não faz sentido no inglês, né? Então, no inglês seria Hello Everyone, ou Hi Folks, ou Hello Folks. Então, não daria para traduzir para Hello Together, né? Então, são algumas coisinhas aqui e ali que as pessoas erram, e também pessoas de outras nacionalidades também, como portugueses, franceses. Eu já percebi erros que, se você for parar para pensar, eles não têm um inglês perfeito, mas estão ali, estão numa posição técnica de prestígio. E aí, adicionando a isso, eu gostaria de comentar aqui, geralmente nessas entrevistas de emprego para a área técnica, o principal foco é na sua habilidade técnica. É claro que eles vão exigir, né? Se for uma vaga na gringa ou para uma multinacional, eles vão exigir um nível de inglês para você se comunicar com o cliente e tudo. Mas não vai ter uma exigência tão grande se você parar para pensar, se fosse, por exemplo, o caso de te contratar para um emprego na área de comunicação, né? Então, se fosse na área de comunicação, aí sim, provavelmente iriam exigir mais do seu inglês, mas como é na área técnica, principal aspecto e ponto da entrevista é na sua competência técnica. É claro que se eles exigem inglês, você vai ter que saber falar inglês e se comunicar com seus colegas, mesmo que cometa alguns erros, mas então você vai ter que ter algum nível de inglês. Mas e aí, qual é o nível de inglês que eu devo ter para uma entrevista na área técnica, né? Eu diria assim, para você avaliar o seu nível de inglês, se está suficientemente bom para uma entrevista ou para uma posição na área técnica, tente contar a sua história, né, no mercado de trabalho em inglês, né? Então, falar tudo que você fez, não tudo, né, mas um resumo, né, meio que uma biografia da sua vida no trabalho em inglês. Se você conseguir fazer isso, né, se você conseguir explicar o que você já fez no seu percurso em inglês, já acredito que você tem nível sim para uma entrevista na área técnica. Se você tiver alguma dúvida, né, quanto a isso, né, mesmo que você, eu consigo explicar o meu percurso em inglês, mas ainda tenho algumas dúvidas se isso é suficiente, eu diria para você aplicar para algumas vagas que exigem inglês, e ao final do processo, mesmo que não seja aprovado, perguntar para a pessoa, para a empresa, sobre um feedback na competência linguística, né? Se eles acreditam que o seu inglês seria um impedimento para entrar na vaga, se foi isso que te impediu de entrar na vaga. Então eu diria, se você sabe contar a sua história, né, seu percurso no mercado de trabalho em inglês, se você sabe explicar as coisas que você faz, né, no dia a dia em inglês, eu já acredito que você tem um nível, mesmo que cometa erros, né, faça alguns erros de conjugação, acredito que você já tem um nível para estar num cargo de competência técnica. Então, tenho dúvidas no meu nível de inglês e gostaria de praticar antes de uma entrevista. O que é que eu posso fazer? Primeira dica que eu gostaria de dar é procurar um clube poliglota na sua cidade ou próximo da sua cidade. Os clubes poliglotas estão espalhados pelo Brasil todo. Então, o nome pode assustar, porque poliglota, e você pode pensar, só vai ter cara lá altamente competente, que sabe milhares de idiomas. Não, muitas vezes as pessoas que frequentam os clubes poliglotas muitas vezes só sabem um idioma além do português, e às vezes nem isso, estão aprendendo o seu primeiro idioma. Então eu gostaria de sugerir para você procurar o Clube Poliglota Brasil, @Clube Poliglota Brasil no Instagram, ou procurar no Facebook, e lá você vai saber mais sobre os clubes espalhados pelo Brasil. Você também pode eu sei que esse
funciona porque é o Clube Poliglota da minha cidade, que é o Clube Poliglota Fortaleza. E você pode procurar clubepoliglota.com, né, o site, ou @clubepoliglota no Instagram. E você também vai ter informações sobre os encontros semanais do Clube Poliglota. Então, os Clubes Poliglotas são excelentes para você que quer praticar com alguém presencialmente. Inclusive, a gente tem uma entrevista com o Juro Bola, que foi um dos fundadores do Clube Poliglota no Brasil, né? E essa entrevista é o nosso terceiro episódio, então vou deixar aí nos cards no YouTube ou na descrição do episódio se você estiver ouvindo no seu agregador de podcast favorito. Você também poderá buscar outros grupos de prática de idiomas na sua cidade, né? Como, por exemplo, em Fortaleza, eu posso citar o @SpeakUpFortaleza, né? Esse é o Instagram deles. E esse grupo, eles se reúnem toda semana para praticar inglês, né? Então, são focados no inglês. Você também pode procurar no aplicativo Meetup. Nesse aplicativo Meetup, você pode procurar sobre eventos de idiomas, de práticas de idiomas na sua cidade. Você pode encontrar algum. Ou até mesmo você criar um e iniciar com seu pequeno grupo de amigos. Há também grupos maiores como o Mundolingo e o Blabla. Se você procurar no Google, né, Mundolingo e Blabla e idiomas, alguma coisa do gênero, você vai achar o site deles e também poderá estar se informando sobre os eventos que existem para a prática de idiomas. Além disso, eu também gostaria de citar que você pode conversar com a inteligência artificial, se você gosta mais de eventos mais online. Então você pode conversar com a inteligência artificial, assim como eu mencionei no episódio Drops 23, também vai estar aí na descrição ou nos cards aqui no YouTube. E também recomendo criar um perfil no Instagram, né, que é voltado para idiomas, no qual você vai passar a seguir pessoas que gostam de idiomas e você pode criar uma amizade ali com alguém e de repente ajudar a pessoa com português, né, fazer um grupo de troca de idiomas. Você ajuda a pessoa com português, a pessoa te ajuda com inglês. Eu já fiz isso com francês, deu super certo, era um grupo pequeno, eram dois brasileiros, né? Eu e uma garota, mais duas francófonas, uma do Canadá, outra da França, e a gente se ajudava, era um grupo de troca de idiomas e deu super certo. E agora eu quero saber de você, e o que você acha disso? Você realmente acredita que a pessoa precisa ter um bom nível, né? Um nível alto de inglês para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho para uma posição técnica? Eu acredito que não. E quando eu digo não, eu não estou desmerecer quem quer melhorar o seu nível de inglês. Não, pelo contrário. Acredito que nós temos que estar sempre atentos ao nosso nível de idioma, né? Do idioma que você quer falar, porque idioma é uma coisa para a vida toda. Então você tem que estar sempre aprimorando o idioma que você quer falar, o idioma que você precisa para o seu emprego. Se no caso é o inglês, temos de estar sempre atentos a melhorar o nosso nível de inglês. Mas o objetivo aqui e o que eu explicitei ao longo do episódio é que não é necessário um nível excelente de inglês, né? Um nível alto de inglês para uma posição técnica, né? Então é isso. E eu acho que muitas vezes nós brasileiros subjugamos o nosso inglês, muitas vezes nós brasileiros colocamos exigências maiores para o nível de inglês, inclusive quando nós somos entrevistados por brasileiros que estão avaliando seu nível de inglês. E muitas vezes que você vê na gringa, inclusive tem relatos de amigos meus que me disseram que ele não passava em entrevistas no Brasil por conta do inglês, e quando ele fazia para a gringa isso não era um problema. Então, às vezes, nós brasileiros é que colocamos um nível de exigência maior sobre nós mesmos. Mas o que eu diria é isso: se você tem alguma dúvida no seu nível de inglês,
tente uma entrevista em inglês, porque assim você vai descobrir o que é que você pode até melhorar, caso você não consiga obter êxito. Então diz aí se você gostou. Se você chegou até aqui, eu gostaria que você colocasse aí nos comentários a palavra oportunidade, que aí eu vou entender que você chegou ao fim do episódio. E o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, porque vai haver comentários e vai espalhar para mais pessoas a mensagem do Diverse Língua. Se você estiver ouvindo no seu agregador de podcast favorito, gostaria de pedir para nos favoritar e também deixar essa mensagem oportunidade. E você também pode apoiar o Diverse Língua. É muito fácil. É só ir no patreon.com, né? patreon.com/diverselingua, e assim você pode nos apoiar e fazer com que esse podcast se torne cada vez melhor para os nossos ouvintes, ok? Então, te vejo no próximo episódio do Diverse Língua. Tchau, tchau.